Graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira na unção e no poder do maravilhoso Espírito Santo. Tema de hoje, oração e jejum. É tempo de se humilhar na presença do Senhor. É tempo de oração e jejum. O que é que a palavra de Deus recomenda em tempos de crise? Em tempos em que a humanidade é afetada pelo caos, pelo pânico, pelo medo, por espíritos enganadores, por ataques espirituais. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. E numa guerra, igrejas e hospitais não podem fechar. Não podemos deixar apenas os profissionais da saúde arriscarem suas vidas. Nós temos que fazer a nossa parte como igreja e precisamos orar e jejuar. Precisamos sim buscar a presença do Senhor. E meus amados, meus queridos irmãos, é tempo de humilhação, de se humilhar na presença de Deus. O que é que a Bíblia recomenda quando nós enfrentamos o perigo? O que é que a Bíblia recomenda quando nós enfrentamos as epidemias, enfermidades, doenças ou uma crise financeira? Devemos nos acovardar, viver debaixo da atmosfera do medo? Ou devemos avançar como igreja e reagir? Hoje eu estarei com um grupo de oração na Igreja do Espírito Santo. Estaremos reunidos ali. Sim, vamos lavar as mãos como deve ser, vamos usar o álcool em gel. Nós recomendamos que as pessoas que estão com a imunidade baixa devem ficar em casa. Amém, glória a Deus por isso. Mas nós estamos, convocando homens e mulheres que orem conosco. Nós estamos com um relógio da oração às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, e há aqueles que vão orar também à meia-noite, às 3 horas da manhã. Eu convoco a todo o povo da Igreja do Espírito Santo que entrem nesse relógio de oração, intercessão, porque a Bíblia, a Bíblia diz que em tempos difíceis, os profetas da Bíblia Sagrada, os profetas, eles repreendiam as pragas, eles repreendiam, as situações adversas através da oração. Elias orou e que tinha parado de chover durante 3 anos e meio, dada a palavra do próprio Deus através de Elias, mas ele orou e a chuva voltou a cair sobre Israel. Você vai ver aqui, nós vamos à luz da palavra, observar o que é que Deus recomenda em casos como esse. Vamos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 9. Devemos vigiar, devemos lavar as mãos, usa o álcool em gel, mas a igreja, ela não pode ficar de fora do seu trabalho. Igreja e hospital não se pode fechar, essa é a minha opinião. Eu prego há 26 anos e trabalhei na África durante 8 anos consecutivos. Fui para o foco da malária, ali na savana, sendo picado por mosquitos que transmite enfermidades. Nunca peguei uma enfermidade em 8 anos ali, trabalhando na África. Meus queridos irmãos, imagine se a igreja para de fazer as suas funções por causa daquilo que está acontecendo, que coisas que virão, coisas maiores e piores do que essas, irão acontecer nessa terra. A Bíblia afirma que homens irão desmaiar de medo. E nós vemos aí, nesse tempo de apostasia, de falta de fé, tantas e tantas pessoas, até lideranças evangélicas, que estão aí apavorados e transmitindo esse pavor, esse medo, entre aspas, com uma mensagem de humanismo, de solidariedade,
Mas o que é que a Bíblia recomenda? O que é que a Bíblia diz em tempo de peste, de crise, de fome, de guerra? O que devemos fazer? Segundo Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 9, diz: se alguma desgraça, repare, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da guerra, seja a peste, repare, vírus, que é um vírus, diante do poder de Deus, do Espírito Santo. Ah, mas esse vírus é diferente, então Deus está mais fraquinho agora. Porque se o mundo está mais escuro, a luz vai brilhar mais forte. Se os poderes do mal estão mais fortes, a igreja, ela deve estar mais forte. Por quê? A unção é mais forte. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É as portas do inferno que devem se fechar e não a igreja. É o vírus que deve desaparecer através da oração e do jejum, e não a igreja sucumbir, ficar debaixo desse espírito de pavor, de pânico, de medo. Repare, você deve se cuidar, fazer sua parte, lavar suas mãos. Devemos, ter cautela em cumprimentar as pessoas. Sim, faça a sua parte, mas sem pavor, sem medo, sem desespero. Olha o que diz aqui, vou repetir. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da guerra, seja peste, seja fome, crise mundial, nós nos colocaremos na presença de Deus na igreja, pois ele leva o teu nome, esta igreja leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. É o que diz a palavra do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Em tempo de malária, 500 pessoas na cidade onde eu estava, na África, morei 8 anos, 500 pessoas infectadas pelo vírus da AIDS por dia. Pessoas, sendo atingidas pela malária todos os dias, inúmeras pessoas. Eu estive no lugar onde eu passei a noite inteira na savana, esperando amanhecer para fazer o culto no domingo pela manhã, sendo picado por mosquito a noite inteira. Nunca, nem eu nem minha família, pegamos uma enfermidade. Então, gente, está na hora da igreja se levantar contra qualquer vírus e bactéria, seja o que for que se levantar contra a humanidade. A igreja é um hospital de Deus. Nós somos servos daquele que é o médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Como é que pode a igreja estar com medo, a liderança, mandar mensagens, colocar mensagens, dizendo para as pessoas, olha, gente, é aquela coisa humanista. Sabe por quê? Hoje nós trabalhamos com autoajuda. A igreja de hoje não é uma igreja de jejum, de oração, é uma igreja de técnica, de vocabulários, de autoajuda, Nós temos, eu sou de acordo que o coach, para que venha ensinar as pessoas a crescer financeiramente, empresas. Mas o coach na igreja, não. Precisamos de homens de jejum e oração. Precisamos que a igreja venha voltar, a se consagrar, a se santificar, a se humilhar na presença do Senhor. Precisamos de homens de oração, como John D. Lake, que colocaram uma bactéria viva na mão dele, a bactéria se desintegrou e os cientistas ficaram abismados com isso. Onde estão os homens e mulheres de oração? O que é que a Bíblia diz? Vamos à palavra do Senhor. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Vejam o que acontece aqui em 2 Crônicas, ainda, segundo livro das Crônicas, 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ver o que um profeta de Deus... Hoje os profetas da atualidade cancelam os cultos.
Os profetas de Deus repreendiam as epidemias, as pestes, as doenças. E a Bíblia diz, unge o doente com óleo, faz a oração da fé, o doente será curado. Se tiver pecado, ainda ser-lhe-ão perdoados. É o que diz a poderosa palavra de Deus. Será que Deus está velhinho? Será que Deus está fraquinho e não opera mais? Então, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos aqui em Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 18. Olha o que aconteceu. Então voltaram para Eliseu, foram para Jericó e disseram, eu não vos disse que não fosses? Veja só que coisa, hein? Vamos lá, ok. Versículo 19. Os homens da cidade disseram ao profeta Eliseu, eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Ô Eliseu, olha o problema dessa cidade, Eliseu. A cidade está tão bonita, tão organizada, mas a terra é estéril. E a água dessa cidade não presta. Como é que uma cidade vai viver sem água potável e uma terra que não se pode plantar? O que é que o profeta fez? Será que ele disse, vamos sair da cidade? Vamos então, procurar um lugar melhor? O que é que o profeta fez? Vamos ver o que o profeta fez. Então o profeta Eliseu disse, traga-me um prato novo, ponha sal nesse prato. Sal. O que é que sal pode fazer? Sal para curar um rio que não prestava, as águas não prestavam. Não tinha peixes, as águas não eram boas para beber, certo? E a terra era estéril. Ele pediu lá um prato com sal. Então, saiu Eliseu, foi lá no manancial das águas e jogou esse sal nessas águas. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra do profeta Eliseu. Conforme a palavra do profeta Eliseu. Olha o que diz em Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e com pranto. Para encerrar por hoje, olha o que diz aqui em Mateus 21, 21. Mateus 21, 21. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. É o que diz a poderosa palavra de Deus. E eu quero lançar uma palavra profética. Eu repreendo todo e qualquer vírus. Eu repreendo e declaro o fim de todo e qualquer vírus que tem assolado a humanidade no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro o fim desse vírus do coronavírus. Sim, eu declaro o fim do coronavírus. Eu declaro o fim do coronavírus. Eu oro com esta multidão agora, Senhor. E nós declaramos o fim do coronavírus no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. E essa pessoa que está agora participando comigo dessa oração, aonde essa imagem estiver chegando, a minha voz estiver chegando, se ela foi infectada, eu declaro cura, restauração, e ela não vai ficar com nenhuma sequela, no poderoso nome de Jesus, para a glória do teu nome, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. Você recebe a cura não só do vírus, o coronavírus, ou seja lá qual for o vírus da AIDS, qualquer tipo de vírus, mas você agora, eu declaro, a cura de qualquer enfermidade, porque a mão de Deus,
A mão que cura, a mão direita de Deus tocou na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Gente, é tempo de oração e jejum. Não é tempo de se acovardar. É tempo de guerrear, de se humilhar na presença do Senhor e Deus te exaltará. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.